Olá, seja muito bem-vinda ao nosso programa Autismo e os Florais. Aqui nós falamos sobre os benefícios dos florais no autismo. Eu sou Sara Roder, terapeuta floral. E o tema do vídeo hoje é como você, mãe, pode orientar a escola como acalmar o seu filho. Então o vídeo hoje não é para orientação para profissionais da educação, mas é para você, mãe, como orientar a escola do seu filho ou da sua filha autista a acalmar ele ou ela em algum momento de estresse ou nervoso. E por que é tão importante as mães de crianças autistas levarem essa orientação para a escola? Primeiro, porque nem todas as escolas ainda estão preparadas e os profissionais preparados com cursos e também nem todos têm experiência em como educar, como lidar, como se relacionar com uma criança, com um aluno autista. Segundo, não é porque uma criança é autista que todas as outras crianças autistas vão ser iguais. As crianças autistas, elas têm as características da personalidade diferenciadas umas das outras. Lembrando, autismo não é uma síndrome, autismo não é uma doença, mas sim uma maneira, uma forma de ser. Dessa forma, cada criança autista tem as suas peculiaridades, tem as suas características próprias dentro do espectro autista. E quais são os maiores benefícios de uma mãe, de um filho ou de uma filha autista orientar a escola sobre como lidarem com o seu filho, com a sua filha, como acalmar o seu filho em um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade ou de estresse? Você vai estar facilitando para a escola como lidar melhor com ele, como se relacionar, como se comunicar melhor com o seu filho, como favorecer o desenvolvimento dele. E você estará ajudando o seu filho a se desenvolver melhor, se relacionar, se comunicar melhor com os coleguinhas, com os professores, com todos ali na escola. Ele vai se sentir mais acolhido, mais amado, mais respeitado, mais compreendido na escola, tanto com os colegas como com os professores também. E isso, com certeza, vai acalmar o seu filho, vai tirar a ansiedade dele. Por exemplo, uma vez eu presenciei uma cena muito difícil e triste até. Eu estava numa instituição, numa escola, tinha um aluno autista e ele era de grau severo e o professor não estava sabendo como lidar com a criança num momento de crise, de nervoso, de estresse daquela criança. Ele fechou a criança numa sala de aula e a criança jogava a cadeira nele, jogava os objetos da mesa, lápis, caderno, jogava no professor. E o professor procurava se proteger e se defender da criança. E ele apenas dizia: pare, fulano, não faça isso, fulano. E a escola entrou em contato com a mãe e até que tudo resolvesse, que a mãe chegasse na escola e acalmasse o filho, o professor não sabia como lidar com aquela situação. Por quê? Porque ele não tinha experiência em como se relacionar com uma criança autista. Então a criança estava sofrendo, o professor estava sofrendo. E veja só, o que pode fazer com que uma criança autista chegue a um nível de estresse tão grande como esse, a ponto de agredir uma crise de ansiedade, por exemplo? É possível. E o que é ansiedade? Ansiedade é um desconforto ali que a criança sente, já é um sinal do estresse que ela está sofrendo. Estresse por quê? Pode ser por N fatores.
Pode ser que aquela criança esteja com medo, pode ser que ela esteja muito insegura, mas medo? Medo do quê? Se a escola é um lugar tranquilo, se está tudo bem, não apresenta nenhum perigo, medo do quê? Pode ser medo de se sentir sozinha, medo da solidão, pode ser medo de julgamentos, medo de bullying, medo do novo e do desconhecido, medo, inclusive, da expressão da face, do rosto dos coleguinhas ou até da professora. Por quê? A criança autista, todo esse mundo que nós vivemos, cheios de expressões faciais, barulhos, tudo diferente, o tato é diferente, o cheiro é diferente. Tudo isso pode amedrontar a criança autista e ela se sentir perdida, insegura, em pânico. E era o que estava acontecendo com aquela criança. E por falta de instruções do professor, o professor não sabia como lidar com aquela situação naquele momento. E por que orientar a escola traz tantos benefícios para o seu filho? Porque a escola está integrada com o desenvolvimento intelectual, social e emocional do seu filho. Ali, ele vai ter oportunidade de se relacionar, de conhecer como é o mundo real fora do imaginário dele, fora da sua realidade em família. Como acontecem as regras, as orientações, os comportamentos diferentes de cada coleguinha, como desenvolver as suas habilidades, como praticar determinadas atividades, como seguir as dinâmicas feitas em sala de aula. Daí a importância de você, mãe, sempre estar orientando a escola como se relacionar com o seu filho. A importância de você preparar a escola constantemente, ser uma mãe presente, exigir uma professora auxiliar ou monitora para estar sempre acompanhando, sempre presente com o seu filho. E que todos, professores, auxiliar, coordenação, direção, os coleguinhas, todos aprendam como se relacionar, como se comunicar, como interagir com o seu filho. Realmente fazendo acontecer a inclusão. Como, por exemplo, aconteceu uma situação com o meu filho anos atrás, no primário, quando a auxiliar, ele teve várias professoras auxiliares, mas uma determinada professora auxiliar tinha dificuldade de ajudar nessa interação. Então, ela ficava nos fundos da sala de aula com o Henrique e apenas cobrando e exigindo que ele copiasse a atividade da lousa, ou que ele pintasse, ou que ele respondesse, enquanto toda a sala estava voltada a atenção para a professora e o Henrique por último. Como se o Henrique não tivesse habilidade, não tivesse condições de acompanhar o conhecimento e o desenvolvimento das outras crianças. O que aconteceu? O Henrique começou a demonstrar desinteresse, ele se debruçava na carteira, ele deitava no colo da prof, ele queria sair da sala de aula o tempo todo. Então, eu procurava diariamente falar com a professora, apresentava na época textos para ela ler, vídeos para ela assistir, conteúdos para ela se informar sobre como lidar com o Henrique, como ajudar ele a interagir com a sala de aula. Mas nem sempre isso é possível, porque com essa professora não foi possível essa situação. Por quê? Por falta de experiência, por falta de interesse da professora. Todos os conteúdos que eu, mãe, levava até ela, não havia interesse de pesquisar sobre aquilo em casa.
de conhecer melhor o mundo autista, como se relacionar com uma criança autista. Não havia esse interesse. Então, nunca tinha tempo, né? E a professora responsável ali na sala de aula também tinha o mesmo comportamento, ou seja, a auxiliar também não tinha liberdade em desenvolver o Henrique. Por quê? Porque a professora principal ali na sala de aula não dava espaço, não havia permissão para isso. Com o tempo, todos os dias eu presente na porta da sala de aula, falando todos os dias, até que eu precisei conversar com a coordenação. Então, o que eu procurei orientar, tanto a professora quanto o auxiliar. No momento, o Henrique estava tão fissurado no tema sobre dinossauros. Ele só falava sobre dinossauros, pensava em dinossauros, brincava com dinossauros. Então, eu orientei que elas procurassem interagir o tema com o conteúdo em sala de aula. Então, por exemplo, se fosse um conteúdo de matemática, colocar 3 dinossauros mais 2 dinossauros é igual 5 dinossauros. Seria muito mais interessante para ele do que simplesmente 3 mais 2 é igual a 5. Naquele momento, a matemática não era o tema principal para ele. Foi importante eu trazer esses conhecimentos, explicar para elas qual era a realidade do Henrique naquele momento, do imaginário dele. O Henrique dormia e acordava falando e pensando em dinossauros. Não tinha como apresentar outro conteúdo interessante para ele se não fosse sobre dinossauros. Daí a importância de você, mãe, sempre estar presente, orientando a escola sobre como desenvolver o seu filho. E como o tema de hoje é sobre como acalmar o seu filho, existem situações onde a criança pode ficar extremamente estressada, nervosa, ansiosa. E a professora não entender por quê. Por que a criança ficar assim? O meu filho, ele ficava extremamente ansioso. Todas aquelas horas, sentado na cadeira, para aprender sobre temas da aula que não havia nenhum interesse para ele. Não era o tema, não era o foco, a atenção dele. Aquilo deixava ele extremamente ansioso. Então, a todo momento, a professora precisava liberar, auxiliar, sair da sala de aula e caminhar pelo pátio da escola com o Henrique, para que ele se acalmasse e depois ele voltasse. E quando ele saía, ele ficava o tempo todo no imaginário dele, conversando com os dinossauros. Então essa foi uma estratégia que a professora usou para que ele se acalmasse. Então, cada momento tirava ele da sala de aula. Então aí entra também os benefícios dos florais. Por quê? Já em casa, antes de sair de casa, eu já fazia o uso dos florais no Henrique. Quando ele voltava da escola, também, durante o dia, a noite, tudo que a professora me falava, das dificuldades que ele apresentava na escola, eu sempre ia trabalhando em casa com os florais, para que acalmasse a ansiedade dele, para que ajudasse no relacionamento, na comunicação, interagindo melhor ali com a professora e se acalmando em momentos de estresse. E para você que não sabe o que são florais, são remédios naturais em gotas, preparado através das essências das flores, da energia das plantas. Então, são indicados para crianças autistas, porque não causam nenhum efeito colateral e são 100% naturais. Eu vou dar mais detalhes logo após no vídeo. Continua aqui comigo e logo eu vou te orientar sobre isso. E eu vou comentar com você como vale a pena você investir na orientação na escola do seu filho sobre como eles acalmarem seu filho, como eles se relacionarem melhor, conhecendo melhor o seu filho. O ano passado, agora o Henrique já tem 15 anos. O ano passado, uma professora de português permitiu que ele fosse
até a frente na sala de aula e explicasse e falasse sobre uma pesquisa que ela pediu que ele fizesse sobre um tema. E ele foi e explicou tudo sobre a pesquisa que ele fez. E a professora elogiou o Henrique e comentou com os colegas que aquela sim era a forma correta de se apresentar uma pesquisa, de se apresentar um trabalho, falando, explicando e não apenas lendo algo copiado. E isso foi um trabalho que eu sempre tenho feito, levando conhecimento para a escola, para a coordenação, para os professores, explicando como eles podem ajudar o Henrique a se desenvolver. E o Henrique fechou as notas o ano passado, todas as notas com 9 e 10. Ou seja, com o incentivo dos professores, dando espaço, liberdade para ele apresentar as suas ideias, desenvolver o seu trabalho na escola, isso ajudou que ele não tivesse crises de ansiedade, que ele fosse um menino mais tranquilo, se relacionasse melhor. Ele, com o auxiliar agora, até o ano passado, não sentava mais na última carteira. Pelo contrário, na primeira carteira. Então, tudo ficou diferente. Por isso que você, mãe, precisa conhecer melhor o seu filho, entender melhor o seu filho e levar os conhecimentos sobre o seu filho para a escola, instruir, orientar a escola. E se você, mãe, não fizer isso, não der esse passo de conhecer melhor o seu filho em casa e entender o que pode causar estresse, uma crise de ansiedade nele, você não vai conseguir falar com firmeza, com autoridade para as outras pessoas, para a escola. Autoridade aqui significa, eu quero dizer, com propriedade. Por quê? Porque ninguém melhor do que você, mãe do seu filho, para poder entender, conhecer as características da personalidade dele, o que pode dar medo, trazer insegurança, deixar o seu filho agitado. E quando é o melhor momento para você orientar a escola? O ideal é antes do início das aulas e depois a todo momento, sempre que você sentir essa necessidade. E depois, com o tempo, você vai espaçando. Você não precisa ser todos os dias. No começo, eu era mãe frequente, falando com professora, coordenação, auxiliar, diariamente. Agora, eu já não preciso mais. O Henrique já superou muito. Mas o seu filho talvez ainda precise constantemente, todos os dias, a sua presença ali na escola. E a sua presença ali, eu digo, não é apenas cobrando da escola, mas é levando para a escola. Levando conhecimentos sobre o seu filho. Compartilhando com a escola como ele passou o dia ou como ele passou o dia anterior. Por exemplo, ontem, o meu filho Henrique, ele não teve uma crise de ansiedade, de nervoso, porque ele usa os florais, então sempre ele está controlado nesse sentido. Mas ele ficou um pouco mais alterado. Por quê? Porque de manhã, período da escola, ele precisa seguir aquela rotina. A rotina ainda faz muito bem, ainda acalma muito o Henrique. Então ele acorda, ele toma os florais, ele toma um copo d'água, ele vai ao banheiro, tirar o pijama, colocar o uniforme e ele tem todo um passo a passo. Quando ele colocou a calça não estava legal. Ele precisou tirar, experimentar uma outra calça. Ele já não gostou e ele provou a outra calça também não estava do jeito que ele queria. Eu precisei procurar uma outra calça que estava amassada, eu precisei passar no ferro para que ele vestisse a calça. Consequentemente, esse momento de tira uma calça, coloca, tira outra, coloca, deixou ele mais agitado.
deixou ele mais fora do equilíbrio dele. O que eu fiz? Dei a fórmula da emergência dos florais de Bach. Em 5 minutos ele já estava mais calmo, mais centrado e eu mandei uma mensagem para a professora, para auxiliar, explicando o que tinha acontecido de manhã e ele estava indo para a escola para ela saber como tinha sido o começo da manhã dele. Ela visualizou a mensagem, agradeceu e tudo correu bem. Isso acontece com você também, mãe. Se você preparar a professora, a coordenação, a escola de alguma forma, olha, hoje de manhã, se o seu filho estuda à tarde, aconteceu tal situação, meu filho ficou assim e assim, ou ontem, ou à noite, ele não dormiu bem, enfim, a professora precisa saber mais detalhes do seu filho autista. E você precisa explicar para a professora como ela lidar com ele numa situação em que ele tenha uma crise, que ele fique nervoso. Por isso, você, mãe, precisa ter essa dedicação, esse esforço em conhecer melhor o seu filho, as características do seu filho e levar essas orientações para a escola. De preferência no início das aulas. E depois, sempre que possível, trazendo essa informação. Isso vai facilitar para a escola e também para o seu filho. E o que vale mais? Ver o seu filho amado, compreendido pela professora, pelos coleguinhas, pela coordenação, ou sofrer com a dor da rejeição, do julgamento, do bullying, das críticas, do isolamento. Com certeza, se o seu filho sofrer com isso, você também vai sofrer junto. E tudo isso, por quê? Por ele não ser compreendido. Daí a importância de você sempre levar esses conhecimentos para a escola. Como eu organizo essa orientação? Eu sempre peço uma reunião com os professores, porque no caso do meu filho, ele tem vários professores. Mas talvez o seu filho seja menor, tenha só uma professora. Mas eu sempre peço uma reunião com os professores, com a coordenação. E quando é a melhor época para isso acontecer? A melhor época é na matrícula do seu filho. Naquele momento, é o melhor momento para você pedir essa reunião. Como, por exemplo, tem sido com o meu filho Henrique. Eu sempre peço, no início desse ano, eu pedi, na hora da matrícula, uma reunião com os professores, com a coordenação, e isso realmente, de fato, aconteceu. E nessa reunião, eu pude expor para todos os professores, inclusive professores novos, como eles devem interagir com o Henrique, como eles entregar as atividades para o Henrique, né? Por exemplo, o Henrique ele precisa de um tempo maior para fazer as atividades. O Henrique precisa de menos atividades do que as outras crianças, do que os outros adolescentes, no caso dele. E os professores precisavam conhecer como ele se relaciona em sala de aula, como explicar para o Henrique, como fazer o Henrique compreender, como ele interagir com os colegas, como ele compreender melhor aquele conteúdo, como ele desenvolver determinada atividade. Também, o que acontece se uma situação inusitada, diferente, que o Henrique tenha dificuldade em lidar, como eles deveriam agir com o Henrique. E onde eu vejo que as mães de crianças autistas mais erram para orientar a escola na interação com a criança, com o filho. Não tiram tempo para ir à escola. Eu não tenho tempo por causa do meu trabalho, por causa de qualquer coisa. Não tiram tempo. Esperam e cobram que a escola entenda e saiba tudo sobre como relacionar com o filho, sendo que nem sempre, na grande maioria das vezes, isso não acontece por falta de instrução, por falta de orientação ainda para os profissionais. Além do que, como eu disse no início do vídeo, cada criança autista tem um diferencial. Eles não são robôs, eles não são todos iguais. Eles têm as suas características da personalidade própria.
específica de cada um, comportamento específico, reações diferentes. Muitas mães têm medo de não serem compreendidas na escola. E isso é um fator que impede elas de estarem ali, sempre presentes, sempre orientando, sempre falando. Por exemplo, quando o Henrique era menor, ele teve alguns momentos de crise de ansiedade na escola, mesmo fazendo uso dos florais. Por quê? E eu soube isso depois. Ele estava sofrendo bullying de um coleguinha e eu não sabia. E ele não sabia se expressar. E quando ele cresceu, quando ele ficou maior, é que ele conseguiu me contar como era, qual o motivo. Mas ele tinha momentos que ele ficava muito nervoso. Então, o que eu orientei auxiliar na época? Tirasse ele do foco. Naquele momento, não resolvia, não adiantaria nada a professora falar, explicar. Tipo, calma, Henrique, não precisa ficar assim, não fica nervoso, não faz isso, calma, Henrique. Não resolveria nada. Naquele momento, ele não conseguia ter o equilíbrio de se centralizar, se acalmar e pensar em como resolver aquela situação. Ele não conseguia. Então, ele precisava que tirassem ele do foco. O que a professora fazia? Convidava ele para dar uma volta na escola. Ele sempre gostou muito de leitura. Então, ela levava ele para dar uma volta, ir até a biblioteca, pegar um livro para olhar, para ler. Aquele livro tirava ele do pensamento do que estava acontecendo. Aí aquilo ele acalmava, ele ficava tranquilo, sem precisar ficar dando explicações. E depois ele retornava. Infelizmente, mais tarde, bem mais tarde, eu soube que na verdade ele estava sofrendo bullying de um coleguinha. Mas são fatos que você, mãe, precisa sim estar sempre presente, não só para levar as informações para a escola, mas para colher informações também, para você saber o que estava se passando lá dentro com o seu filho. Você precisa ser uma mãe muito presente. Como as minhas alunas, que foram aprendendo sobre o benefício, sobre o uso dos florais, sobre como conhecer as características da personalidade do filho, da filha, sobre do que eles têm medo, o que poderia causar uma situação de estresse e nervoso, como equilibrar as suas emoções e sentimentos e, inclusive, explicando para a escola como a escola pode usar a fórmula da emergência para o filho, para a filha, em algum caso de situação de crise, de estresse, de nervoso que pode acontecer para o seu filho. Porque com a fórmula de emergência dos florais, em 5 minutos a criança se acalma. A questão é que essa fórmula, ela não é responsável para tratamento, ela não vai tratar os motivos que causam estresse, ansiedade e nervoso no seu filho ou na sua filha autista. Mas as minhas alunas aprendem como preparar a fórmula específica para o filho, para a filha, conhecendo os medos, as inseguranças, as fobias, a dificuldade no relacionamento, na interação, na comunicação. Então, elas aprendem a fazer a fórmula baseado nas características da personalidade do filho e da filha. É uma fórmula específica para aquela criança autista. Aquela fórmula específica não serve para todas as outras crianças autistas, mas é específica para o seu filho, por exemplo. E por que você, mãe, deveria fazer o uso dos florais no seu filho, na sua filha, antes de ir para a escola? E depois, quando volta da escola, e talvez em alguma necessidade de estresse, como eu disse, até na escola mesmo, orientando, claro, os professores. Antes de ir para a escola, você vai estar preparando o emocional e o mental do seu filho para o que vai acontecer durante aquele período na escola. A interação com os coleguinhas, os barulhos, o cheiro, a dificuldade
que ele tiver no relacionamento, em entender, em compreender as orientações da professora, as dinâmicas na sala de aula, o relacionamento e também quando volta da escola. Porque quando volta da escola, ele traz com ele toda aquela agitação, toda aquela movimentação que aconteceu na escola. Aquilo pode ser extremamente estressante para o seu filho, porque sai do seu mundo imaginário e vem para um mundo que é o nosso mundo real, que é totalmente diferente do seu mundo imaginário. Então, quando ele usa os florais, quando ele volta da escola, os florais ajudam ele a resgatar a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio, a sua paz interior de volta para o lar, de volta para casa. No dia seguinte, mesma coisa. Antes de ir para a escola, prepara o seu filho com os florais. Na volta, traz ele de volta para o equilíbrio. E um dia após o outro, uma semana após a outra, você vai ajudando, favorecendo no desenvolvimento do seu filho autista. Por quê? Porque os florais agem no emocional, nas emoções e nos sentimentos da criança. Então, agindo lá nas emoções e nos sentimentos, ajudando ele nos seus medos, nas suas inseguranças, na sua dificuldade no relacionamento, na comunicação, isso vai trabalhar o mental da criança. E isso vai ajudar ele se sentir mais calmo, mais tranquilo e vai tirar a ansiedade dele. Por quê? O que deixa uma criança autista muito ansiosa são os seus medos, as suas inseguranças, esse mundo real que é totalmente diferente do seu próprio mundo imaginário. Então, os florais trazem esse resgate, essa calma, essa tranquilidade, trazendo o seu filho de volta para o equilíbrio. Agora, uma dúvida que normalmente surge na mente das mães das crianças autistas mas como eu vou fazer essa orientação para a escola se eu mesma não tenho nenhuma formação pedagógica? Você, mãe, pode não ter, talvez, nenhuma formação pedagógica, mas ninguém melhor do que você, mãe do seu filho ou da sua filha autista, pode conhecer tão bem as características da personalidade do seu filho, os medos, as inseguranças, as suas habilidades como você. Nenhum profissional da educação pode conhecer tão bem o seu filho como você. Mesmo que esse profissional tenha vários cursos sobre como lidar com crianças autistas, mas não conhece as características específicas do seu filho autista. Então, aqui vai uma dica para você antes de encerrar esse vídeo. A dica é: você, mãe de um filho, de uma filha autista, faça hoje uma lista dos medos, das inseguranças, das habilidades, das características da personalidade do seu filho. Leve essa lista até a escola. Se possível, deixe essa lista na escola. Com certeza você vai precisar de um tempo para refletir, para pensar, para analisar quais são e poder listar. Isso vai te ajudar a compreender, a conhecer melhor o seu filho. Fazendo essa lista, apresentando na escola, você já vai estar auxiliando muito a professora, a coordenação, o que eles podem evitar para que o seu filho, a sua filha, tenha uma crise de estresse, uma crise de nervoso. Caso isso aconteça, como eles devem proceder? Faz essa dica, coloca em prática hoje mesmo. E depois, deixa o seu comentário aqui abaixo desse vídeo me contando o resultado que você já alcançou colocando em prática essa dica. Um beijo e até o próximo vídeo.